Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de espaços métricos e o assunto dessa videoaula, conjuntos conexos. Nós vamos fazer a parte 2 do conjunto conexo. Nós temos a playlist aqui de espaços métricos. Qualquer coisa, vocês podem acompanhar a playlist aqui no canal e eu recomendo fortemente que assista a parte um. Mas, para relembrar aqui o que nós abordamos na parte um, a definição do conjunto conexo é o seguinte: você diz que o espaço métrico M ele é conexo quando a única cisão possível é a cisão trivial. Cisão, nada mais nada menos que é quando você pega o seu conjunto M e você faz ele como A união B, aonde A e B são disjuntos e A e B são abertos em relação a M. Se você quiser substituir esse M, que é o espaço métrico todo, por um subconjunto X, a discussão é análoga. Só cuidado que, mais uma vez aqui, vou substituir aqui esse subespaço pela palavra subconjunto. Afinal de contas, você não tem a obrigatoriedade de estudar isso dentro de um espaço vetorial. Beleza. Então agora nós vamos nos aprofundar em propriedades de conjuntos conexos. E a primeira propriedade é que a imagem de um conjunto conexo por uma função contínua é um conjunto conexo. Então a história vai ser a seguinte: nós vamos considerar uma função f que vai de um espaço métrico M em um espaço métrico N. E nós vamos supor que nós temos um conjunto X, um subconjunto X que está contido em M e X conexo. Nosso objetivo, eu vou até anotar qual é o nosso objetivo. O que nós queremos chegar é que o f de x, o nosso f de x, seja conexo. Então, para discutir se f de x é conexo ou não, a primeira proposta é tentar montar uma cisão não trivial. Então, vamos dizer que o nosso f de x é um A união B, aonde A interseção B é vazio e A e B são abertos. Abertos. No caso, em f de x. Bem, vamos lá. Qual vai ser a nossa estratégia? A nossa estratégia vai ser o seguinte: note que eu posso considerar os conjuntos f(-1) de A e f(-1) de B. Então, vamos observar esse conjunto f(-1) de A. O que é esse conjunto f(-1) de A mesmo? É o conjunto de todos os x que estão no seu domínio da função, tal que o f de x seja um elemento de A. Ou seja, eu estou pensando na imagem inversa. Como A é aberto, e aí é importante, vou até ser mais geral aqui, com A e B abertos, como A é um conjunto aberto, nós sabemos que pré-imagem de um conjunto aberto é um conjunto aberto. Isso vai nos levar a concluir que o f(-1) de A é aberto. Bem, se f(-1) de A é aberto, pelo argumento análogo, f(-1) de B também é aberto. E acontece que nós podemos enxergar o nosso conjunto X simplesmente como um f(-1) de A união f(-1) de B. E para finalizar, para dizer que isso aqui é uma cisão, faltaria mostrar que a interseção é vazia. Acontece que, se você tem um elemento x minúsculo, pertence a f(-1) de A, você está dizendo que o f de x é um elemento de A. Como A e B são disjuntos, você está dizendo que o f de x não é um elemento de B. E se f de x não é um elemento de B, você está dizendo que x não é um elemento de f(-1) de B.
Com argumento extremamente análogo, você vai acabar concluindo que f é menos 1 de A, interseção f é menos 1 de B, é vazio. Ou seja, nós montamos uma cisão. E se montamos uma cisão no conjunto X, mas o conjunto X é conexo, isso vai implicar que o f é menos 1 de A é vazio, ou o f é menos 1 de B é o vazio. Acontece que se o f é menos 1 de A for vazio, você vai estar dizendo que A é o conjunto vazio. Ou você vai estar dizendo, no caso de f a menos 1 de B ser vazio, você vai estar dizendo que o conjunto B é vazio. Em outras palavras, a única cisão possível para o conjunto f de x é a cisão trivial. Logo, o conjunto f de x é conexo. O conjunto fx é conexo. Então, uma bela propriedade que nós temos de conjuntos conexos, que a imagem de um conjunto conexo, por uma aplicação contínua, é um conjunto conexo. Vale a pena já aproveitar e mencionar um teorema muito importante, que é o teorema do valor intermediário. Porque note o seguinte, o que nós vamos provar daqui a pouco, o que diz o teorema do valor intermediário? Quando você tem, aqui é de A até B, uma função f de A até B contínua, se você considera o número d no intervalo de f de A até f de B, então existe um C tal que f de C é igual a d. Então, olhando para um resultado anterior, quer dizer que se x é um conjunto conexo, isso ocorre se somente se x é um intervalo, que daqui a pouco nós vamos demonstrar isso, você vai acabar concluindo que o f de AB ele é um intervalo. Digamos, um intervalo de P até Q. Aonde você pode, por exemplo, observar que ou até posso até... É porque aqui eu não posso supor que a função que a função ela é monótona. Então, por isso que eu não posso colocar que P é o f de A e o Q é o f de B. Eu não posso dizer que ela é monótona crescente. Mas acontece que, como o D ele é um elemento desse intervalo, então você pode dizer que P é menor do que D, menor do que Q. Acontece que se você supor, que é essa a hipótese, que o D, na realidade, cumpre essa condição, eu já estou supondo que f de B é menor ou igual a Q, que o f de A é maior ou igual a P, e aí voilá. Porque se o meu conjunto PQ é um intervalo, onde o f de AB é um intervalo fechado de P até Q, se o seu D pertence ao intervalo de f de A até f de B, automaticamente o D pertence ao intervalo de P até Q. Em outras palavras, D ele é um elemento da imagem inversa de A até B. E o que isso significa? Que existe um C pertencente ao intervalo de A até B. Na verdade, como você sabe que não é nem A e nem B, você pode dizer que o seu C é um elemento do intervalo aberto de A até B, tal que o f de C é igual a D. Então, um resultado importante que nós acabamos de demonstrar nos permite, como praticamente um corolário, demonstrar o teorema do valor intermediário. Mas tem mais outras propriedades que vale a pena comentar. Primeiro, que todo intervalo aberto na reta é conexo. Na videoaula passada, nós mostramos que o intervalo aberto de A até B ela é conexo. Então, fica como recomendação observar como foi feita a demonstração da aula passada. Um outro resultado que nós temos que é interessante é que fecho de um conjunto conexo, ele é conexo. Então, vamos pensar que X é conexo. E aí eu quero perguntar se x barra é conexo. Isso eu não sei. A proposição diz que sim. Vamos tentar montar a cisão de x barra. Então, x barra sendo simplesmente A união B. Aí eu não vou ficar escrevendo aqui, mas A e B são disjuntos, A e B são abertos em x barra. Aliás, essa parte eu acho que vale a pena escrever.
Então, nesse caso, como A é um aberto em x barra, eu posso pensar A como o interseção x barra, onde U ele é um conjunto aberto. E eu posso pensar B como um V interseção x barra, onde V ele é um aberto. Então vamos guardar essa informação. Acontece que não é muito difícil perceber que eu posso escrever o meu conjunto X como A interseção X união B interseção X. Isso é verdade. Acontece que X é conexo. Se X é conexo, e essa cisão aqui, e é uma cisão, afinal de contas, esses conjuntos são disjuntos, e esse conjunto ele é um conjunto aberto em relação a X, então você acaba de concluir que você tem uma cisão, só que como X é conexo, um dos dois é vazio. Aqui eu vou supor que a interseção X seja vazio. Se a interseção X é vazio, você tem duas possibilidades. Ou a interseção x barra é o vazio, e aí, nesse caso, se a interseção x barra for vazio, você está concluindo que A é vazio. Ou ainda, que A ele é um elemento, que, já que ele não está em x, ele é um elemento que está contido, é melhor escrever assim, contido na fronteira de x. Afinal de contas, para todo o conjunto x, você pode decompor o seu espaço métrico M em x, na verdade, interior de x, perdão, interior de x, união interior de x complementar, união fronteira de x. Não tem chance nenhuma do A ter interseção com x complementar. Afinal de contas, o A está contido no x barra. Então, ou ele é um elemento de x, ou ele é um elemento do interior de x, ou ele é um elemento da fronteira. Ele não pode ser um elemento do interior de x, por quê? Porque dizer que ele pertence ao interior de x é dizer que ele pertence a x. Só que nenhum elemento de A pode pertencer a x porque essa interseção é vazia. Logo, o que resta é o A ser um subconjunto da fronteira. Então, até posso escrever da seguinte maneira. Ou A vai ser vazio, ou A vai estar contido na fronteira de x, onde A é diferente de vazio. Então, vamos refletir o que acontece nesse cenário. Se A é diferente do vazio, isso quer dizer que ele possui algum elemento. Digamos, um Azinho. Nesse caso, como A ele pertence a A, então ele pertence a U interseção x barra, que vem dessa informação aqui. Agora, se A é um elemento dessa interseção, logo A é elemento de U. Existe um epsilon positivo, tal que a bola com centro em A, raio epsilon, ela está inteiramente contida em U. Então, a gente guarda essa informação. Acontece que, na verdade, na hora que você considera essa bola, vamos guardar essa informação, você tem um cenário interessante, porque é o seguinte, como A, vou até mudar a cor aqui para facilitar a visualização. Como A, ele pertence à fronteira de x, afinal de contas, todo elemento de A está na fronteira de x, isso implica que, dado um epsilon positivo, e na verdade, eu vou usar o epsilon da etapa anterior, então, dado esse epsilon positivo, o que nós podemos afirmar é que existe um y que pertence à bola centrado em A, raio epsilon, interseção x. Afinal de contas, o que é ser um elemento de uma fronteira? É você,
para toda bola positiva, para todo raio positivo, ter elementos de x, ter elementos que estão fora de x. Então, existe um elemento y que pertence à bola centrada em raio epsilon, interseção x. Acontece que, pela condição anterior, ou seja, por essa condição aqui, nós vamos concluir o seguinte: já que y ele é um elemento de x, afirmo para vocês que y vai ser um elemento de b. Tá, mas por que eu posso afirmar que y é um elemento de b? Se você observar nessa conta aqui, ao supor que a interseção x é o vazio, eu estou supondo que b interseção x é o conjunto inteiro. Isso está querendo dizer que o conjunto x está contido no conjunto b. Então, se você está dizendo que y pertence a x, logo y pertence a b. Só que nós temos um problema. Por quê? Porque nós também sabemos que y pertence a u. Afinal de contas, ele é um elemento da bola e a bola está contida em u. Só que, como y pertence a x também, e y pertence a u, logo, y pertence a u interseção x barra. Y pertence a u interseção x barra. Só que u interseção x barra é o conjunto A. Nós vimos aqui, cadê? Aqui anteriormente. Ou seja, se você supor que existe um elemento A que pertence a A, você vai estar supondo que existe uma bola contida em U. Se essa bola está contida em U, bem, como A é o elemento, necessariamente o elemento da fronteira, existe alguém da bola que está em X. Só que se ele está em X, ele está em B. Só que como esse Y está em U, ele está em A. Isso é uma contradição. Por que é uma contradição? Porque como você está montando uma cisão, ou seja, A união B é uma cisão, necessariamente a interseção B tem que ser o vazio. Logo, o conjunto A ele não pode ser diferente do vazio. Isso não pode acontecer. Logo, A é vazio, ou seja, essa cisão é uma cisão trivial, logo x barra é conexo. Como corolário, como um presente, e aí fica como exercício para vocês refletirem, nós temos esse resultado interessante, que é o seguinte: sempre quando você conseguir prender o seu conjunto y, prender ele entre um conjunto x e o seu fecho, e x é conexo, você pode concluir que y é conexo. Então, sempre que for possível fazer isso, você pode concluir de imediato que y é conexo. Fica como exercício para vocês tentarem provar. Um outro resultado importante é o seguinte: se você tem x, um subconjunto da reta, e ele é conexo, isso ocorre se e somente se x é um intervalo. Bem, a demonstração de que se x é um intervalo, então é conexo, é basicamente uma adaptação do que foi feito na videoaula passada. Na videoaula passada eu fiz o caso para o intervalo aberto. Para você fazer os outros tipos de intervalo é apenas adaptar o argumento. Então eu vou considerar como feito. O que eu vou supor agora é o seguinte: que se x é conexo, então x é um intervalo. E aí vamos pensar um pouco. Vamos considerar aqui A e B elementos de x qualquer, e vou supor que existe um elemento C que não pertence a x, de tal modo que A seja menor do que C, menor do que B. Em outras palavras, o que eu estou tentando dizer é o seguinte: se x, ele é um conjunto conexo, vou tentar dizer que ele não é um intervalo. Para ele não ser um intervalo, você teria que apresentar dois elementos de x e falar que tem alguém no meio que não está em x. Mas o que acontece é o seguinte: eu posso enxergar o meu conjunto x como meu conjunto x interseção, um intervalo de menos infinito até c, união x interseção de c até infinito. Afinal de contas,
Como C não é um elemento de X, você tem essa afirmação verdadeira, e esse conjunto aqui, ele é um conjunto aberto em X. Esse conjunto é um conjunto aberto em X e são disjuntos. Ou seja, você tem uma cisão. Como o X é conexo, isso vai implicar no seguinte: ou x interseção de menos infinito até c é vazio, mas isso não acontece, não ocorre, pois A pertence a esse conjunto, x interseção de menos infinito até c, afinal de contas, A é menor do que c, e A pertence a x, ou x interseção de c até infinito é vazio, mas de maneira análoga, isso não ocorre, pois P é um elemento de x interseção de c até infinito. Em outras palavras, você chegou numa contradição. Por quê? Você montou uma cisão não trivial. Afinal de contas, você não pode ter que isso é vazio ou isso é vazio. Então, como você chegou numa contradição, você não pode supor que C não seja um elemento de X. Em outras palavras, isso vai implicar que C pertence a X. Logo, se C pertence a X, para qualquer A e B pertencente a X, você acaba de concluir que X é um intervalo. E aí, conforme nós acabamos de observar, uma das grandes aplicações que nós temos é o teorema do valor intermediário. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Claro, existem várias e várias propriedades de conjunto conexos que nós podemos explorar. Qualquer dúvida, vocês podem colocar nos comentários e até a próxima.